Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária e hoje a gente conversa sobre George Orwell e as polêmicas em torno de sua obra, ou pelo menos de suas principais obras, que são 1984 e A Revolução dos Bichos / Fazenda dos Animais. O livro é traduzido aqui no Brasil com esses dois títulos. A gente conversa então sobre por que tem tanta polêmica em torno da obra do autor, por que as pessoas discutem tanto sobre as questões políticas que ele revela ali nessas duas obras. A gente vai conversando um pouquinho sobre tudo isso, mas de qualquer maneira é nesses dois livros que já escritos na maturidade de Orwell que ele decide então revelar e mostrar boa parte de sua indignação com os conflitos, com as questões políticas que ele vivenciava naquele momento. Então vamos começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever, conferir se você está inscrito, ativar as notificações, porque isso sempre ajuda muito no crescimento do canal. Então se você puder sempre curtir, compartilhar, comentar alguma coisa, o YouTube sempre vai entendendo então que o conteúdo é relevante e vai indicando esse conteúdo para outras pessoas que estejam aqui pelo universo literário do YouTube. Você deve ter percebido que nem todo mundo, as pessoas quando fala de George Orwell, fala com ou eu gosto muito dele ou eu odeio muito ele. E isso tem muito a ver com o modo como seu pensamento político é construído e como isso é revelado em sua literatura. George Orwell é um escritor de textos ficcionais, não ficcionais, literários, não literários, mas nesse aqui especificamente é onde ele decide que ele tem muita coisa que ele precisa dizer, muitos conflitos que ele vem enfrentando e ele resolve colocar isso em sua literatura, especificamente nesses dois livros que são escritos com um período curto, aí, um intervalo curto de tempo e que revelam então boa parte desse seu pensamento. Lembrando que sobre 1984 a gente já tem uma live anterior aqui, já conversamos bastante sobre essa obra, vou deixar o linkzinho aqui para vocês aqui no cantinho, mas A Revolução dos Bichos eu li também recentemente, então resolvi fazer uma mistura aí dos dois livros e conversar já um pouquinho sobre todos esses conflitos, então, em relação à obra do autor. A gente sabe que a obra do Orwell muitas vezes ela é apropriada por grupos de extrema direita para fazer um ataque em relação ao pensamento comunista, ao pensamento socialista, como se o Orwell tivesse sido alguém que foi comunista a vida inteira e de repente deixou de ser e agora ele é um anticomunista. Então, pegar trechos isolados de sua obra permite que a gente faça isso. Então, a gente pode pegar um parágrafo ou outro de A Revolução dos Bichos ou de 1984 e entender e pegar essas citações específicas, essas passagens recortadas e entender isso como um ataque do Orwell a governos comunistas. Mas, na verdade, o que o Orwell revela tanto em 1984 quanto em A Fazenda dos Animais, A Revolução dos Bichos, é necessariamente o seu conflito, especialmente com o governo do Stalin. Ele era anti-stalinista, ele revela em outros textos por que desse seu posicionamento e ele vai mostrar ali, então, nesses dois livros, quais eram as contradições que ele percebia. Mas ele não era um antissocialista, ele era, na verdade, trotskista. E o seu pensamento, o modo como ele pensava, era discordante do modo como Stalin atuava muitas vezes quando ele estava no poder. E é isso que ele revela aqui no livro. Isso não diz de fato que ele seja um anticomunista ou um antissocialista. A Fazenda dos Animais foi publicada em 1945, aí no final da Segunda Guerra Mundial, e é um livro com uma estrutura muito mais simples, com uma narrativa muito mais simples do que é 1984, mas também nenhum dos dois livros é de grande complexidade linguística assim, ou estrutural. A gente tem dois livros razoavelmente simples. A Fazenda dos Animais, um livro ainda mais simples, mas que permite a gente vislumbrar aí algumas alegorias, algumas metáforas das críticas que o George Orwell deseja fazer. Então a gente está vivendo aí o final da Segunda Guerra Mundial. Muitos escritores voltaram sua literatura para esse momento de crise, para esse momento de guerra. Orwell não foi diferente, mas a gente também precisa lembrar que o Orwell ele foi um sujeito extremamente engajado politicamente, então todo o seu pensamento é pautado na sua própria experiência de guerra. Ele foi para a guerra, lutou na guerra, então tanto um quanto o outro livro é escrito com base na sua própria experiência de entender e de vislumbrar e de lutar, de perceber no seu próprio corpo como as coisas funcionam. Essa coisa de usar as obras do George Orwell como uma propaganda anticomunista, como se ele fosse alguém que tenha sido ao longo de sua vida comunista e de repente deixado de ser, não é de agora, e isso tem uma justificativa histórica e bastante importante.
A gente está no final da Segunda Guerra Mundial, então esses conflitos entre Rússia e Estados Unidos estão bastante intensos mesmo. E aí, George Orwell vai morrer logo quando ele acaba publicando em 1984. Então, publicou A Revolução dos Bichos. 4 ou 5 anos depois ele publica 1984, logo na sequência ele vai falecer, e aí o que acontece? Sua esposa, Sonia Orwell, vai vender os direitos de sua obra para os Estados Unidos. Então, a partir da obra dele, os Estados Unidos vai pegar, né, as agências ali dos Estados Unidos vão pegar a obra dele, vão fazer um desenho, pegando o seu livro, A Fazenda dos Animais, e vai fazer ali uma interpretação bastante livre de sua obra e vai fazer com que essa visão de que ele, um pensador bastante importante, tinha deixado de ser comunista e tinha virado um anticomunista, estivesse presente ali nas propagandas em relação a como aquele desenho circulou, e outras publicações também circularam a partir dessa vendagem que Sonia Orwell fez de sua obra, da obra do seu esposo falecido. Então, pensa só, hoje é muito fácil a gente pegar a obra do Orwell, recortar coisas ali e usar ele como exemplo anticomunista. Agora pensa quando os Estados Unidos, quando as instituições norte-americanas têm a posse dos direitos de sua obra e podem, até certo ponto, fazer meio que o que querem com ela a partir do momento que eles estão em posse ali do direito dessas publicações. Então é isso, a partir desse momento, que vai motivar aí todos esses conflitos em torno da obra do Orwell, justamente porque ele, como um pensador da época bastante importante, acaba sendo visto pelos seus como um traidor, mas também ele vai ser visto pelos grupos de extrema-direita como alguém que vai ser acolhido, justamente porque, olha que coisa mais maravilhosa, ele era um comunista que virou um anticomunista. Então parece o cenário perfeito aí a partir de um pensador com bastante significância, com bastante importância. Orwell se torna socialista em 1930 ali, então um bom tempo antes de escrever suas principais obras, Orwell decide participar na Guerra da Espanha. E essa decisão, Orwell sempre foi alguém muito engajado, então ele vem aí de uma família bastante conflituosa, veio de uma família que tinha muitos bens e que de repente perdeu seus bens. Ele estudou em escolas muito grandes, em escolas muito caras, mas sempre como bolsistas, a partir do nome de seus pais, a partir do esforço de seus pais. Então ele é alguém que cresceu sem posse, sem muita grana, sem muita condição financeira, mas também cresceu permeado aí de círculos da alta sociedade. Então isso foi fazendo com que ele enxergasse e percebesse sempre as contradições dos meios que ele acabava vivenciando. Em 1930, depois de já ter atuado aí politicamente bastante tempo, ele decide ir lutar na guerra, ele vai para o fronte, inclusive em um desses eventos ele acaba levando um tiro, e ele vê então um tipo de socialismo no qual ele acredita surgir ali entre os que estavam lutando ao lado dele. É aí que ele vai se aproximar do trotskismo, é aí que ele vai perceber que há um socialismo no qual ele acredite, que é esse socialismo que emerge das massas. Então ele vai ser um crítico bastante ferrenho de um chamado socialismo de uma elite intelectual. Então ele vai criticar bastante isso. Então para que serve o socialismo se é só para se é só para servir esses que são os membros dessa elite intelectual? Então ele vai dizer que se é possível criar um socialismo, esse socialismo ele precisa ser um fruto dos trabalhadores, dos movimentos dos trabalhadores, e não a partir desse movimento de cima para baixo, parte aí dessa elite intelectual. Então ele vai ser um trotskista que se forma, depois ele vai se tornar anarquista, mas sempre desse pensamento que vai emergir das massas e da relação entre os trabalhadores. Nisso ele vai entrando em conflito, porque ele vai alegar em algumas de suas obras que o seu grupo, que era um grupo trotskista, foi atacado diretamente pela política do Stalin. Então, a partir desse ataque, ele sente a necessidade de dizer que esse governo que está se levantando e que está se tornando essa grande potência, e que para muitos outros países vai parecer o governo ideal, ele precisa mostrar o quanto esse país é contraditório, o quanto essa estrutura de poder ela é assimétrica, o quanto que essa estrutura de poder ela oprime outros grupos menores, outros grupos de esquerda com menos proeminência. Então ele vai criticar tudo isso e vai colocar isso ali nessas duas obras que a gente fala hoje. Orwell teve uma vida curta, nasceu em 1903, faleceu em 1950, e se tem um valor que é o máximo aí que é revelado
nessas obras e em todo o seu pensamento é a ideia da liberdade de expressão. Para ele, a liberdade de expressão é uma coisa fundamental. A gente não pode pensar em construir democracia sem pensar em liberdade de expressão, mas ele também vai mostrar que quem controla a imprensa, ainda que seja num país democrático, controla como os pensamentos circulam. Então, para ele, isso vai ser uma coisa que ele vai questionar bastante ali. Quem é essa imprensa? Quem controla essa imprensa? Quem controla como as notícias são veiculadas? E será que a gente tem tanta liberdade de expressão mesmo se a gente tem alguém ou grupos de poder que controlam como as notícias acabam circulando? Falando um pouquinho de 1984, a gente tem aí uma narrativa que vai falar sobre um sujeito chamado Winston que tenta suprimir essa estrutura social que é bastante demarcada. A gente tem dois grupos sociais ali dentro de 1984. Um que são os membros do partido e outra que são os proletas, que são a grande maioria. Desse grupo de partido, do partido, a gente vai ter uma divisão, os membros, os altos membros do partido e os trabalhadores. E o Winston ele vai participar desse segundo grupo aqui. Ele é um trabalhador, ele desempenha uma função ali dentro do partido, mas ele também não faz parte ali do grupo dos proletas, que são essa maioria e que não tem acesso aos privilégios que os grupos do alto escalão têm. Então a gente vai ter esse sujeito Winston que vai começar a perceber quanto eles são controlados, quanto eles são vigiados, e ele vai tentar suprimir, ele vai tentar de alguma maneira quebrar essa estrutura aí. A gente tem sujeitos em 1984 que são observados o tempo inteiro. Tem câmeras em todos os lugares que eles estão. Em todo lugar tem alguém que está prestando atenção no que você diz. E você não pode dizer nada que desagrade ao partido. A gente tem valores máximos que são defendidos ali. E você tem que estar sempre defendendo esses valores. As estruturas de casamento, de ter filhos, elas são muito controladas, então você não pode casar com quem você queira, você só pode casar com membros que sejam aprovados pelos partidos, você não pode casar por amor, você tem que casar sempre motivado por um interesse que não seja esse, o afetivo, o amoroso, o desejo. Então esses sujeitos têm seus corpos controlados o tempo inteiro e eles são o tempo inteiro vigiados pelos membros do alto escalão, pelas câmeras, mas também pelos outros de seus grupos. Todo mundo acredita que aquele é o único modo de estar no mundo e a partir disso, então, qualquer um que seja considerado subversivo, num grau mínimo, é denunciado pelos seus próprios colegas. E aí esse sujeito, quando ele é denunciado, ele desaparece e desaparece mesmo, assim. Ele some, o seu corpo acaba sumindo, mas também todas as referências em relação àquele sujeito também são cortadas. Nunca mais, é como se aquele sujeito de repente nunca tivesse existido, porque tudo em relação a ele desaparece. Então é muito difícil ter qualquer rebelião, ter qualquer guerra, justamente porque não tem como ali dentro daquele espaço, dentro daquela estrutura, você encontrar pessoas com pensamentos em comum, mas o Winston ainda vai conseguir promover uma pequena ruptura dentro dessa estrutura a partir do momento que ele faz uma movimentação ali para poder encontrar outras pessoas que pensem parecido com ele. O livro ele tem 3 partes principais. A primeira é do Winston se indignando com aquela estrutura, se indignando com o modo como as coisas funcionam ali onde ele está. Principalmente essa desigualdade entre membros do partido e proletas é uma coisa que incomoda bastante ele, mas tudo isso no plano do pensamento. E quando ele fala desse controle do pensamento, ele fala de um pensamento que não pode se revelar nem sequer nas nossas expressões faciais. Então você não pode de repente estar numa fala lá do grande irmão e você fazer uma careta ou fazer uma careta de indignação para aquilo, porque todas as expressões de todos os sujeitos são controladas o tempo inteiro. No segundo momento, a segunda parte da história, a gente vai ter os encontros de Winston com Julia, que é uma rebelde. Então, um dia uma mulher entrega um papel para ele, tá escrito "Eu te amo", e aí ele vai atrás dessa mulher e nisso eles começam uma rebelião ali, eles começam a fazer uma pequena revolução, até que de repente eles são capturados, o Winston vai ser torturado durante muito tempo. Então a gente tem a narrativa sendo dividida aí nessas 3 partes. De qualquer maneira, o partido ganha, o grande irmão vence, porque o grande irmão é esse olho que tudo vê. Eles estão sendo constantemente vigiados e até nos lugares que eles achavam que eles estavam protegidos, na verdade, eles continuavam sendo vigiados o tempo inteiro. Então essa liberdade que eles achavam que poderia existir
nunca de fato existiu. Então a gente vai ter controle, tanto esse controle do pensamento por meio do modo como a gente se expressa nas nossas microexpressões faciais, como o controle da fala. Então eles estão reduzindo ali cada vez mais o vocabulário para que, falando menos ou falando com menos palavras, esses sujeitos também pensem menos. E depois a gente vai ter esse controle dos corpos o tempo inteiro, onde que esse sujeito vai, com quem que ele se encontra, quantas horas que esse sujeito trabalha. Então, o ser humano ali é constantemente vigiado. E se a gente tem o nosso corpo, já diz Foucault, né? Se a gente tem o nosso corpo constantemente vigiado, chega um momento que a gente se torna um corpo dócil. A grande pegada de 1984 em relação ao pensamento do Orwell é o como ele vai criticar esses governos autoritários que são idealizados. E nessa obra, especificamente, o Orwell vai ser chamado de traidor da esquerda justamente porque ele coloca a figura do Stalin no mesmo patamar da figura do Hitler. Ele não diferencia. Falar isso no fim da Segunda Guerra Mundial, pensando em 1984, que foi escrito em 1949, pensando aí num livro que foi escrito pouco tempo depois do fim da Segunda Guerra Mundial, era algo bastante sério, justamente porque eram esses dois governos aí que estiveram em proeminência durante muito tempo, e colocar o Stalin no mesmo patamar, no mesmo lugar que estava Hitler, era algo muito sério, justamente porque todas essas questões do nazismo tinham acabado de ser vivenciadas, e para muita gente ali ainda há, na verdade, um endeusamento e uma extrema admiração pela figura do Stalin, e é isso que o Orwell vai criticar. O fato de que as pessoas só adoram e só idolatram a figura do Stalin porque, como diz ele, não conhecem sua verdadeira face, ou não sabem de fato como ele se esforçava para atacar e para diluir o que ele chamava de uma esquerda independente. E a gente vai para a Revolução dos Bichos / Fazenda dos Animais. Eu preferencialmente gosto mais desse segundo título, A Fazenda dos Animais, mas a gente vai ter aí uma estrutura bastante interessante que pode ser lida em dois níveis. Ou a gente não faz diálogo político nenhum e entende a obra de maneira mais simples, a obra por si só, sem fazer essas ligações, fazer essas alegorias aí que o Orwell vai construindo, mas o segundo modo de ler é tentar encontrar quem são essas figuras que estão personificadas ali nessa figura desses animais que são representados. Bom, a Fazenda dos Animais fala de fato de uma revolução que os bichos promovem. Então, eles são animais que trabalham numa fazenda, só que por acaso algum desses animais dessa fazenda são animais muito inteligentes, muito articulados. Esses animais muito inteligentes, muito articulados, que são os porcos em sua maioria, conseguem fazer com que os outros animais entendam que são animais oprimidos. Olha o quanto a gente trabalha, olha o quanto que eles ganham em cima do nosso trabalho, olha o quanto que a gente é explorado, a gente vai dormir cansado. Então, falando, eles convencem os outros animais a fazerem uma revolução e a tomarem a fazenda para si, a Fazenda do Solar. Eles conseguem, durante um bom tempo, lutando e durante um bom tempo exigindo essas transformações, eles acabam conseguindo o controle da fazenda, expulsam o antigo dono, e durante um tempo tudo parece muito maravilhoso, porque parece que de fato eles conseguiram o que eles queriam. Por mais que eles tenham que continuar trabalhando muito, é muito diferente trabalhar para si do que trabalhar para o outro. Então, durante um tempo, as coisas parecem muito maravilhosas. Como eles são animais que promoveram uma revolução, eles acabam elaborando uma série de regras para que tudo continue como está, né? Porque eles sabem que, da mesma maneira que eles ganharam esse poder, é muito fácil também eles perderem esse poder. Então, eles vão elaborar algumas ideias centrais para aquele grupo, vão elaborar valores, vão ter normativas de como as coisas funcionam, justamente para que eles continuem tendo progressão dentro daquele lugar que se transformou a partir da tomada dele. Apesar de tudo começar muito maravilhoso, não demora muito para que tudo comece a dar errado e aqueles animais que assumiram o poder, os animais mais inteligentes, comecem a exigir situações mais favoráveis para si. Então, eles acabam estabelecendo uma série de benefícios para eles, e esses outros animais não vão dispor desses mesmos benefícios. E por mais que esses animais comecem a questionar, falar, olha só, a gente não é igual aqui nesse espaço,
Por mais que eles comecem a questionar, esses animais que já estão nesses espaços de maior privilégio começam a se proteger desses ataques, até que de repente eles vão se cercar de animais ferozes, de cachorros ferozes, e qualquer um que questione vai ser atacado por esses cachorros, então fica impossível fazer uma rebelião dentro da revolução que eles já estão vivenciando. Então, esse sofrimento, essa desigualdade para esses animais vai continuar, justamente porque esse poder meio que sobe para a cabeça desses animais que estão na liderança. E a gente vai ter uma crítica bastante visível aí, bastante perceptível em relação ao stalinismo, em relação à Rússia soviética. A gente vai ter, basicamente, dois animais que vão se destacar dentro dessas alegorias ali, dois porcos que vão se destacar dentro dessas alegorias que o Orwell insere na obra. A gente tem dois porcos que vão se destacar aí nessa história, que são o Bola de Neve, que na verdade trata-se de Trotsky, e o Napoleão, que na verdade se trata de Stalin. Então, Bola de Neve e Stalin conseguem juntos lutar pela revolução, conseguem de fato conseguir o poder para os animais que eles tanto desejavam, mas aí a partir do momento que eles já estão nesse lugar, o Napoleão vai sentir o poder subir para a cabeça e ele vai atacar os outros animais e principalmente ele vai atacar o Bola de Neve. Os dois vão se tornando inimigos, até que de repente o Bola de Neve desaparece. E aí, a partir do momento que o Bola de Neve desaparece, o Napoleão consegue fazer com que ele seja visto como um verdadeiro inimigo público. Assim. Então, se de repente alguma coisa sumiu na fazenda, eles falam: o Bola de Neve está entrando aqui à noite para poder roubar a gente. Então, se alguma coisa, qualquer coisa que está errada, a culpa é sempre do Bola de Neve. Inclusive o Napoleão vai dizer que ele se aliou com os homens, se aliou com os humanos. Então ele conta, olha só essa crítica do Orwell aí em relação ao controle da imprensa. É como se o Napoleão, que tem esse controle de como as notícias circulam, tivesse o poder também de dizer várias coisas a respeito do Bola de Neve, que apesar de ser um porco que todos eles respeitavam, todo mundo gostava e conhecia, não tem como ninguém desmentir, justamente porque quem tem o controle de como a informação circula é o próprio Napoleão. Bola de Neve desaparece, a gente nunca fica sabendo o que aconteceu com ele, mas de fato ele desaparece, ele é sempre visto ali como é sempre esse espírito que fica rondando e atrapalhando os planos do Napoleão. A gente tem aí uma história, então, de uma revolução que acontece ali dentro daquele espaço, assim como muitas revoluções acontecem fora daquele espaço, mas a crítica que o George Orwell insere não é tão difícil assim o sujeito que está no poder querer o poder para si, se tornar, na verdade, um déspota, justamente porque o que vai acontecendo na história é que esses animais que lutaram pela revolução, quando são essas figuras de poder, eles agem da mesma maneira ou ainda de forma mais cruel que aqueles que estiveram antes dele acabam agindo. O que é difícil nessa situação toda é que para esses animais que viram a revolução acontecer, é muito difícil deles acreditarem que os seus, as pessoas que estiveram com ele nas frentes de batalha, é muito difícil para eles acreditarem que esses mesmos animais também têm a mesma capacidade de serem tão cruéis quanto os déspotas e quanto os líderes anteriores. Bom, essa foi a nossa conversa sobre George Orwell e as polêmicas em torno de sua obra. Até as próximas!